Nesse vídeo eu vou falar sobre a mentalidade financeira, a mentalidade que separa o rico de pobre, quem tem e quem não tem. Mas para falar disso, eu quero falar um pouco de como foi a minha vida primeiro. Quando eu nasci numa família farta, numa família próspera. Eu vivia de uma maneira muito tranquila, confortável financeiramente, digamos, com viagens e tudo mais. Mas lá pelos meus 17, mais ou menos ali aos 30 anos, eu vivi todas as privações na transição da juventude para a fase adulta. Para você ver, aos 30 anos eu morava de favor na casa de familiares, eu comia de favor. Eu mal tinha dinheiro para pagar o ônibus, a passagem do ônibus no caso. Eu vivia muito abaixo do que com o salário mínimo por mês. Então, você se pergunta se esse era o meu estágio aos 30 anos de idade? Então, por que eu estava assim? Porque me faltava estudo? Porque eu não estudava? Não, eu sempre estudei. Então, por quê? Eu vivia aquela situação por causa das minhas crenças limitantes sobre dinheiro. As minhas crenças me impediam de ter dinheiro, ou seja, a minha mentalidade. Por isso que eu me empenho tanto desde os 30 anos, quando de repente eu mudei minha mentalidade, me tornei uma pessoa próspera, rica financeiramente, rica emocionalmente. E essa ferramenta, esse tipo de transformação baseada em estrutura intelectual e cognitiva e uma estrutura emocional também que eu quero passar para você aqui hoje. Então, como mudar a sua mentalidade? Como fazer a sua mentalidade, ou seja, as suas crenças trabalharem por você. Fazer você crescer, prosperar financeiramente, independente das circunstâncias ao seu redor, independente de onde você veio, de onde você está. Você deve ter visto pessoas que não tinham nada e prosperaram, pessoas que tinham tudo e perderam, pessoas que passaram a vida tentando, pessoas que não fizeram muita força e chegaram lá. E tudo isso explica no contexto de mentalidade ou crenças, no caso, crença de prosperidade financeira. Então se prepara para o que eu vou te falar, fica atento porque esse vídeo pode te ajudar. Eu acredito que vai transformar a vida de muitas pessoas e também a sua no contexto financeiro. Mas eu quero te pedir, não pense que é algo cognitivo, ou seja, algo que é para entender, é algo para você aplicar na prática. Então põe em prática o que eu vou lhe dizer, que eu tenho certeza que mudanças virão na sua vida e mudanças drásticas virão na sua vida. Então veja bem, o modelo mental é feito pelo cabedal, pelo conjunto de crenças que nós temos. Crenças essas que produzem uma maneira de me comunicar, uma maneira de eu pensar e uma maneira de eu sentir. Se eu estou falando de finanças, minhas crenças financeiras, eu sou a prosperidade financeira. Eu gero um nível de comunicação, um nível de comportamento. A roupa que eu visto, o que eu falo, como eu falo, palavras ditas, geralmente também pensamentos. Como eu penso sobre mim quando eu pretendo ficar rico, como eu penso sobre outras pessoas. Quando eu falo riqueza, como eu me sinto sobre ser rico, como eu me sinto sobre ser pobre. E esse conjunto de comunicar, pensar e sentir estão produzindo as crenças e gera uma atitude final, que é o produto final, a atitude diante do dinheiro, a atitude diante da riqueza. Então, entendendo isso, que eu não sou o que eu quero ser, eu sou as minhas crenças que produzem comportamentos, pensamentos e sentimentos. Essa atitude final vai separar quem é pobre, quem é classe média e quem é rico. Então eu vou lhe falar, o pobre comunica de uma maneira, o classe média comunica de outra maneira e o rico comunica de outra maneira. O pobre pensa de uma maneira, a classe média pensa de outra maneira, o rico pensa de outra maneira. O nosso desafio é, se você puder comunicar como os ricos comunicam, pensar como os ricos pensam e sentir como os ricos pensam e sentem. Dessa forma, você vai alterar a sua atitude, seu modelo mental, e esse é o desafio. Mas para isso, agora eu quero te mostrar e te dizer algumas diferenças de mentalidade entre ricos, classe média e pobres. Então, vem comigo. A mentalidade 1. As pessoas ricas se sentem merecedoras de ter dinheiro e ter dinheiro em abundância. Já os pobres, eles tendo para pagar as contas e sobrevivendo, isso já é um milagre para eles. Principalmente porque essa é a frase deles. Olha, dando para pagar as contas já estou feliz. É assim que o pobre fala. Já a classe média quer ter dinheiro para pagar o conforto e para ver tudo de imediato. Eles vivem para comprar bolsa, para ir às festas, à farra, e tendo para isso eles já estão felizes. E qual posição dessas você está? Você realmente se sente merecedor de ter mais dinheiro, de juntar dinheiro, de acumular dinheiro? Você já diz que pagando suas contas você já está feliz? Ou você quer dinheiro para prazer imediato, para viagem, para aquele carro novo, para o prazer constante e imediato que sempre acontece e que sempre aparece? Onde você se posiciona nos três? A outra diferença crucial que separa o rico de quem é classe média e pobre é como eles se sentem sobre o dinheiro e sobre as pessoas ricas.
As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos. Os pobres têm mágoa, ressentimento dos ricos e normalmente são contra os ricos pelo seu fracasso, pela sua pobreza. Já o classe média tem inveja dos ricos. Eles dizem que os ricos são pessoas de sorte ou roubaram alguma coisa. Eles nunca dão mérito a quem conquistou a riqueza. Onde é que você se posiciona em termos de mentalidade? Como rico, como classe média ou como pobre? A terceira mentalidade que separa os ricos da classe média e dos pobres é a maneira que ele trata o patrimônio e o dinheiro. Veja bem, as pessoas ricas falam de patrimônio líquido, de quanto eles têm de terrenos, dos imóveis, eles falam do patrimônio deles. A classe média fala do salário mensal, quanto eles ganham por mês, falam da bolsa cara, do relógio do Mike Koff. Eles estão falando dos bens, daqueles bens diários, aqueles bens totalmente voláteis. Já os pobres, eles falam de direitos trabalhistas, de seguro-desemprego, de auxílio funeral, ou de ter qualquer tipo de benefíciozinho e auxílio, esse tipo de coisa. A pergunta de novo é, em qual dessa mentalidade você se encaixa? O meu desafio e o seu desafio é mudar a maneira como você se comunica, pensa e sente. E isso é extraordinário. Eu falo por mim, um homem aos 30 anos de idade que não tinha nada, não tinha onde morar, não tinha onde dirigir, não tinha empresa, não tinha nada financeiramente falando. E depois que eu mudei a minha mentalidade financeira, as minhas crenças sobre dinheiro, sobre riqueza, prosperidade, eu aprendi a estabelecer metas, aprendi a focar. Minha vida mudou drástica e rapidamente. Em um ano, veja bem, em um ano eu tinha Jeep de 4x4, eu tinha carro importado, eu tinha apartamento quitado, até uma esposa nova eu tinha, uma mulher linda, que é a mãe dos meus 3 filhos hoje. Então, essa mentalidade, essa mudança de crença que vai fazer a diferença na tua vida e na minha vida. Você não existe por coincidência, porque você tem a vida que você merece totalmente. Eu sei que é duro, me perdoa, eu sei que é duro, mas cada um tem a vida que merece. Merece pelo que fala, merece pela maneira que pensa e merece pelos seus sentimentos e, em último caso, pelas suas crenças. Mas na hora que nós mudamos as nossas crenças, mudamos a nossa maneira de sentir dinheiro, prosperidade financeira, finanças pessoais, mudamos a nossa maneira de pensar sobre nós mesmos, porque dentro de você, veja bem, dentro de você existe um indivíduo, você lá dentro, e esse lá dentro, onde está o seu indivíduo, você pode se ver rico, pobre, e a maneira pela qual você se vê lá dentro de você mesmo é a maneira pela qual você se comunica, como eu falei anteriormente. Então, espero contribuir para a sua vida e fazer esse ano ser o melhor ano da sua vida, pois saiba que você tem sido pobre até hoje pelo que você ainda não sabe, porque se você já soubesse, você já teria. Logo, indicando esse tipo de mentalidade que eu digo para você criar, é justamente para buscar te ajudar nessa caminhada, ok? Então espero que você tenha gostado. Dê uma olhada no nosso link na descrição, que tem nossos livros recomendados. Até a próxima.